Iniciando a gravação. Então, pessoal, olha só. Eu vou dar agora um exemplo prático, básico, sobre o uso de herança, tá? Eu estou usando aqui o mesmo projeto nosso, padrão de desenvolvimento. Eu tenho a classe programa, que tem uma main, né? Que vocês estão usando provavelmente como espelho no trabalho prático de vocês. No meu caso especial, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte. Eu vou criar uma nova main. Eu vou criar uma nova classe Java aqui, ó. Teste de objetos. Então, eu vou criar uma classe aqui, teste de objetos. Essa classe, por enquanto, vem vazia. Repare que eu tenho, então, duas classes main no mesmo projeto, tá ok? Eu vou dar um public static void main, system.out, hello world. Então eu vou salvar, só para vocês entenderem, ó, eu tenho a classe programa e a classe main. No caso do NetBeans, as classes que tem main tem um setinha verde aqui, ó. Então, se eu mandar rodar isso aqui com Shift F6, eu vou rodar essa classe main aqui dentro, ela vai compilar, parará, tá dando build, e eu vou, vai lá, hello world, escrito word errado, né? Olá palavra em vez de olá mundo, mas vamos continuar aqui só hello world agora. Beleza, qual que é a ideia que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou aproveitar a classe conta que já está pronta, tá ok? Aqui está a classe conta, a classe cliente que é mais simples. Nossa, todas as classes são chatas, né? Vou usar a classe cliente, que está mais fácil. Então, olha só. Eu vou pegar a minha classe main e vou só fazer isso aqui, ó. Cliente C é igual a new cliente. Eu vou chamar o construtor aqui, ó, já sobrecarregado. Vamos fazer aqui, ó. Opa. Alessio, sobrenome Júnior, celular xxxx, e-mail xxx@xxx.com, data de nascimento pode ser agora. Ô, louco. Now. Tipo pessoa, eu vou chamar aqui de tipo X. E sexo eu vou passar de tipo X também, olha só. Então aí, eu criei a classe cliente, correto? Eu vou fazer um teste aqui agora, que é system.out, e eu vou fazer como saída c.getNome. GetNome, tá bom. Eu vou rodar esse cara, e obviamente vai sair na tela o quê? Alessio, né? Vai aparecer? Apareceu aqui. Tranquilo? O que a gente vai verificar? Eu não sei se tá pra todo mundo, mas pra mim tá com um delay aí que eu não tô... Tipo, travou a tela. Mas tá aparecendo agora o NetBeans? Agora deu. Beleza. Vamos lá. Qual que é o detalhe importante? Beleza, C pronto nome, tá tranquilo. O que acontece se eu colocar C na tela? Alguém já tentaram fazer isso aí? O que aparece? Tentei não, pessoal. Aparece o endereço. Exato, se alguém já Enche de tentou, memória. ele funciona. Não vai dar erro de compilação, não. Ele vai compilar, vai rodar, Vai aparecer o toString dele. vai colocar lá, ó, Alessio PC2, banco cliente, arroba alguma coisa, tá? Agora, o que ele chamou quando ele pôs esse C na tela? Ele converteu o objeto cliente em uma string, não é assim? Isso. Eu vou dizer que todo objeto em Java tem pronto, olha só, um método que é chamado toString. Esse método, ele está pronto. E você pode chamar e ele converte qualquer objeto em uma string. Nesse caso, uma conversão muito simples, pegando endereço de memória. Então, quando eu ponho o C na tela, a linguagem faz a invocação de qual método?
ToString. ToString. Mas se os clientes não têm o método ToString, de onde que ele veio? Já tem um presetado. Mas do nada? Aí, Deve estar lá nas origens aí. vou explicar para vocês. Quando eu faço um consultor, não crio consultor vazio, o Java não cria automaticamente para você? Sim. Assim, toda classe que você cria no Java, ela é uma herança. Então, toda classe que você fizer em Java, ela estende object. Se você não colocar, ele estende object. É automático. Então, toda classe de Java, ela estende objeto. É uma classe, é uma superclasse padrão do Java que todo mundo herda dela. Tipo Adão, entendeu? Todo mundo é de Adão e Eva. Tranquilo isso aí? Agora, então, esse método toString, no fundo, ele veio de onde? Do objeto. Do objeto. Se alguém quiser entrar aqui, ó, vocês vão ver. Vamos, navega. Ah, não tinha que funcionar, não. Existe uma série de métodos que o Object tem, tá? Essa inscrição aqui ela é opcional, se não colocar ela vir sozinha. Só que o certo é que esse Object, assim como a função é caro, de exemplo de produto, ela era incompatível com todo e qualquer tipo de herança, os métodos escritos por Object são métodos padrões. E o correto, quando você escreve um sistema em Java, é escrever esses métodos, sobrescrever da forma correta. Exemplo. Então, neste caso aqui, ó, eu vou vir aqui no finalzinho e eu vou escrever toString, olha. Olha o que o NetBeans fez para mim. Assim que eu comecei a escrever a função toString, o que ele sugeriu colocar na tela? Super.toString, correto? Tranquilo isso aí? Uhum. Obviamente, se eu rodar essa função, ó, se eu rodar o teste de objeto, vai acontecer a mesma coisa, né? Ele vai colocar na tela, ele vai chamar o string desse cara, que chama o do pai e chama automaticamente. Se eu fizer isso aqui, ó, o return for agora sim somado com super, o que vai dar na tela agora? Shift F6. Ele vai colocar o meu método complementado com a chamada de quem? Do pai, tá vendo? Então eu usei a palavra super. Só que, na verdade, qual que é o objetivo da função toString? Colocar na tela esse objeto em formato de string, correto? Eu precisaria colocar todos os atributos de uma pessoa para listar ela na tela? Eu vou dizer o seguinte, não, olha, colocar um cliente na tela, o que é importante para mim é o seguinte, eu vou colocar nome, vou colocar aqui o nome, this.getNome, e vou colocar o sobrenome também do camarada. Então, em vez de fazer agora um toString genérico, eu vou fazer sobrenome. E deixa eu ver o que mais eu posso passar do cara. CPF, né? Tem CPF no cara? CPF. Tem CPF aqui, ó. Então eu vou pegar aqui um CPF e eu vou pôr um getCPF. Beleza? Então agora, ó, quando eu rodar neste momento, ponto e vírgula. Quando eu rodar esse toString agora, quando eu colocar o C na tela, vai aparecer o quê? Os dados básicos daquele objeto, fica claro? O que é melhor? Usar o toString padrão ou usar esse toString aqui direto? Seria O toString direto? Na verdade, vocês vão entender que o correto é que toda classe que você criar,
seja controle, seja model. A melhor prática de programação é que você deve escrever um toString adequado para aquele objeto. Entendeu? Normalmente aqui, ó, eu vou pegar o quê? Um nome e vou colocar na tela somente aquilo que é útil, porque não precisa pôr todos os atributos do cliente. Eu pus na tela somente aquilo que identifica como sendo um cliente único. Se eu quiser ver o resto, eu mostro depois. Se eu quisesse, por exemplo, eu poderia pôr só o CPF do camarada. Porque eu chamei o toString como uma função mais básica de pôr um objeto em alguma saída de texto. Fica clara a função do toString? Sim ou não? Sim. Observem só agora. Eu criei uma classe C2, não foi? Essa classe C2, neste caso específico, tá? Como é que eu comparo um cliente com o outro? Como é que você testaria se o cliente C é igual ao cliente C2? Hã? O que define que o cliente C é igual ao cliente C2? Que método que você usaria para comparar? Pra saber se eles são iguais? Se eu fazer isso aqui, funciona? Calma aí. Ô, professor, eu entendi esse instante, não. A instante é um objeto em Java para tornar instante é instante, tá? Instante de tempo agora. Então, lá na classe cliente tem um parâmetro que é a data de nascimento. Aí eu falei que eu nasci instant, objeto instant now. Então, me retornou a data e hora de agora. Entendeu? Entendi. Repara o seguinte, C1 é igual a C2? Falso. Isso é esperado ou isso não é esperado? Isso é esperado. Por que é esperado, Samuel? Já que você é tão esperado assim. Porque você passou aí, foi... Eu sei como é que é, mas não sei explicar. O endereço é diferente. Só que C2, é porque o negócio é a comparação que ele colocou. Vamos lá, a questão é a seguinte. Quando eu comparo com igual, eu comparo o valor do endereço de memória. Então, na verdade, C é um endereço de memória, C2 é outro endereço de memória. Em especial, eles são diferentes. Mas mesmo se eu fazer isso aqui, ó, isso aqui vai dar verdadeiro ou falso? Falso. Porque apesar Não. É falso. Falso? E aí? Não, agora é true, porque agora você passou o endereço de memória dele. Então, C tem um endereço. C2 também tem um endereço. Eu peguei o mesmo endereço de C2 e coloquei dentro de C. Então, eles são iguais. Mas quando eu faço isso aqui, agora eles são objetos que apontam para um objeto parecido, mas eles são variáveis diferentes. Até aí tá ok? Ok. Sempre que você compara objetos, você usa o método qual que você usa para comparar string, você usa o quê? Equals. Equals, não é assim? Se eu fizer isso aqui, vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar certo. Acho que dá certo. Bem... A resposta é falso. Cadê o falso? Por que que é falso? Porque... Boa Quem pergunta. escreveu... Primeiro, o equals existe, alguém implementou, não foi? Quem foi que implementou o equals? O C2. C2 é um cliente. Tem método equals aqui? Tem não. Quem fez o equals? O object. Exatamente. O objeto sabe comparar um cliente com outro? Não.
Como é que você compararia um cliente com outro cliente? Ia pegar nome, compara o nome. CPF, compara o CPF. Isso. Vamos brincar o seguinte. Repare que o equals também é cara. Ele é um método override. Então, quando eu crio um objeto, se eu quiser usar o equals, quem fez o objeto tem que fazer a implementação correta. Então, um cliente é igual ao outro se this.cpf for igual a objeto.cpf. Só que repare o seguinte, eu estou comparando o cliente com quem? Com o objeto, não é assim? Sim. Isso vai dar errado. Por quê? Porque o objeto não tem CPF. Nem get CPF. O objeto só tem essas funções aqui, correto? Correto. Então, olha o que eu vou fazer aqui agora. A primeira opção que eu teria, é, em vez de passar o objeto por parâmetro, Passa cliente. é eu passar um cliente. Só que qual que é o problema se eu passar um cliente? O override. Por quê? Na classe Object, eu tenho a função equals, que recebe um object por parâmetro. Vocês vão descobrir comigo na próxima aula, semana que vem, que por herança, se um cachorro é um mamífero e eu posso receber um mamífero dentro de um navio, o cachorro entra no mamífero? O cachorro entra no navio? Entra. Porque o cachorro ele é um mamífero, correto? Sim. Todos os objetos de Java são object, não são? São. Então, se a classe Object criou a função equals, passando um object por parâmetro, e eu fui lá e fiz a função equals um cliente, isso é sobrecarga ou é sobrescrita? Para ser sobrescrita, eu precisaria que todos os aceites da função original fossem aceitas aqui. Se eu passar conta por parâmetro nessa função equals, vai passar? Conta não vai passar, concorda comigo? Porque conta não é cliente? Fica claro isso, né, galera? Sim. Agora, se eu fazer isso aqui, eu posso receber uma conta por parâmetro? Eu posso receber uma conta por parâmetro aqui? Acho que sim. Posso. Posso por quê? Porque conta é um objeto. Tranquilo? Tranquilo. Então, olha só. Olha o que eu vou fazer. Esse operador que eu estou fazendo aqui agora. O que está acontecendo? Eu faço um if. Se objeto for do tipo cliente, o que eu vou fazer? Olha, isso aqui é um operador de teste, tá? O que eu vou fazer? Cliente C é igual a... Já fizeram conversão? Alguém falou de cache mais cedo. Já viram essa função aqui? Alguém entende o que eu estou fazendo? Não. Vamos lá, que eu vou explicar. O que essa função está fazendo? Olha, repare que ela tem override, não tem? Porque eu sobrescrevi uma função de object. O que essa função faz? Olha, eu estou na classe cliente e recebi um objeto por parâmetro. Qualquer objeto. Se esse objeto ele for uma conta, objeto é uma instância de cliente? Não, porque ele é conta, né? Então eu posso tornar falso. Isso fica claro? Correto.
Instance of é um operador que pega um objeto e diz se ele é da instância de um tipo de classe. Então, se esse objeto, que é objeto, for do tipo cliente, retorna true. Entendeu? Essa chamada aqui é uma chamada que chamava de casting forçado. O que é um casting? Uma conversão forçada. Eu peguei o objeto, que é do tipo objeto genérico, e forcei a conversão dele num cliente. Então, o objeto é o mesmo. Só que agora eu transformei ele num cliente e falei, olha, sabe esse aqui que é o BJ? Eu vou chamar ele de C. E ele é um cliente. Como ele é um cliente, ele tem a função getCPF. Logo, eu posso chamar a função. Isso fica claro? Ou está bem confuso? Entendi. O casting, ele tem um problema, tá? Nesse caso que eu fiz, ele sempre vai dar certo. Por que ele sempre vai dar certo? Porque eu só converto objeto em cliente se antes disso ele é o quê? Eu testo ele é um cliente. Isso fica claro? Sim. Agora, e se eu fizesse essa conversão aqui? Essa conversão ia dar sempre certo? Essa conversão de C2 daria sempre certo? Se você tivesse quê? Essa conversão em C2, ela sempre vai dar certo? Ela compila. Não, mas depende. Se tiver vazio, se tiver um... Calma aí. O equals recebe um parâmetro, que é qualquer coisa, correto? Correto. Se eu passar uma conta por parâmetro, isso aqui vai dar certo? Vai. Eu posso converter uma conta num cliente assim na porrada? Não, uma conta no cliente não. Então, repare que, olha só o que eu estou fazendo. O casting, ele faz o seguinte, dado um objeto, eu vou converter ele em outro tipo de forma forçada. Beleza? E o risco é do programador. Nessa construção da linha 102, ela pode dar errado. Por que ela pode dar errado? Se eu fizer isso aqui agora, ó, esse equals, em vez de passar C, eu vou passar new conta, correto? Aí vai dar erro, porque o objeto que você tem lá cadastrado, que foi feito casting, é um cliente. Exato. O que ele está reclamando aqui do new conta? Cadê o construtor dele? Qual é o construtor de conta? Aí, ó, não deixa nem se terminar o negócio. Não, vai deixar sim. É porque eu tenho que falar o tipo de conta, cara. Só por causa disso. Ele compila e roda. Só que na hora de rodar vai dar pau. O que você está reclamando agora? Tem que portar a conta. Olha só. Todo mundo entendeu que eu posso fazer um equals. E o equals recebe um object. E nesse caso eu fiz um teste. A função está correta. Porque se eu recebo um objeto por parâmetro no equals, qualquer objeto passa. Eu vou tentar transformar essa conta corrente em uma conta. Isso fica claro? Olha o que aconteceu aqui. Deu um pau, não deu? Qual que foi o problema? Qual foi a exceção que apareceu aqui? Nós vamos ler, olha. Como é que eu vou olhar? Teve um problema. Qual linha? Na linha 102. Na conversão. O que o Java falou? Cara, você fez um casting, só que teve um problema. Eu não posso converter uma classe conta numa classe cliente. É impossível. Então vai compilar, vai rodar, mas quando eu fizer essa chamada aqui, se eu não tiver certeza que vai dar certo, vai dar pau na execução do sistema. Fica claro por que vai dar problema? E aí, galera? Ou tá tudo confuso ou tá claro? Tá claro. É a mesma coisa que é o seguinte, eu tenho o navio de Moisés, de Noé, né? Moisés abriu o mundo, Noé que fez a arca. Então eu tenho lá a arca de Noé, e a arca de Noé só recebe mamífero. Então qualquer mamífero está na arca de Noé. Tranquilo? Então eu vou fazer aqui um método equals, que converte qualquer mamífero em cachorro. Aí entra um cavalo.
e eu falo, cachorro, vira um cavalo, o que vai acontecer? Vai dar pau em tudo, não vai? Então eu não posso fazer um casting, o cache ele compila, mas a responsabilidade dele é todo sobre o programador, e eu não deveria fazer um cache sem ter certeza. Por que que essa construção agora, ela nunca vai dar errado? Por que que essa que eu fiz agora nunca vai dar errado? Por causa do objeto instância cliente. Porque antes de converter objeto em cliente, o que eu estou fazendo? Confere se ele é um... Eu estou conferindo se é. Então repare que se eu rodar agora esse código aqui, ó, deixa eu rodar ele, vai retornar o quê? Não vai dar pau e vai retornar falso. Porque ele vai entrar no equals, ele não é cliente, então retorna falso direto. Ao mesmo tempo, agora sim, se eu chegar e perguntar se C2 é igual a C1, qual que é a segunda resposta agora? A outra resposta é true. Por quê? Porque os dois são objetos. São do mesmo objeto, são os Porque clientes. eu reparei que para ser o mesmo cliente, eu tenho que ter o mesmo CPF. Beleza? Vamos supor que agora para ser igual, eu tenho que verificar se é CPF e se tem nome igual. Então, eu vou retornar verdadeiro se o CPF e o nome forem iguais, correto? Vou rodar aqui de novo e, obviamente, que agora vai dar certo, não vai? Você não colocou... Ele deu true porque o CPF e o nome do Alessio são iguais, correto? Calma aí. Agora, Ali, volta lá. Opa, pera aqui, pode falar. Volta lá no... Aí. Ele... Ah, sim. Não, pode deixar. Se for CPF e nome. Não, Nesse tá caso, com essa mudança, agora se eu falar que o nome do cara, um chama Alessio 1 e outro chama Alessio, o que vai acontecer agora? Os dois vão dar falso. Ué, não é um falso e um verdadeiro, não? Um true e um fake, não? Por quê que dá falso agora? Eu não sei. Eu troquei o nome do Alessio. Porque o nome tá diferente. Não, sim. Só que não era pra dar falso só em um, porque... Ah, não, é I, né? Não é ou. E Não, comercial. Esse e esse é verdadeiro. Ah, entendi. Isso aqui, então, que eu estou mostrando para vocês hoje, é só para mostrar que quando você faz heranças, você geralmente, isso aqui é um exemplo muito específico, é uma ótima prática. Em sistemas profissionais em Java, você deveria reescrever o equal, substring e alguns outros métodos que tem disponíveis, tá? Além desses, vocês vão ter um método chamado hashcode. Esse método aqui, ele é importantíssimo também, tá? Eu vou falar do hashcode quando a gente for usar o arraylist. O arraylist usa essa função. Se você não implementar o hashcode e você usar um arraylist, o seu arraylist pode ficar assim, pode piorar o desempenho do seu software em infinitos %, só porque você não implementou a função correta. O meu eu não implementei um hashcode, não. Vou dar um Ele tá lá exemplo. torando, funcionando. Porque você tinha 10 pessoas. Ah, Por exemplo, no arraylist tem uma função que chama find object, não tem? Quem usa o arraylist tem uma função pronta para procurar um objeto dentro do arraylist. Beleza? Como é que você acha que ele compara para achar se o cara está lá dentro? Repara, o arraylist não sabe o que é o cliente. Aí você usa um objeto mágico do Java, que quem não viu não tem problema, mas é um objeto mágico que tem um array de coisas, um vetor. Aí tem uma função mágica que, dado um objeto tipo cliente, procura no vetor. Ele procura usando qual função? Como é que ele sabe que um determinado cliente está dentro do vetor? Você concorda que a primeira alternativa seria testar se o equals é igual? E se você não faz o equals, a função não funciona? Sim. Correto. Na verdade, eu vou explicar depois que ele usa neste caso especial, ele não usa o equals, ele usa o hashcode, tá? Mas repare que, para usar corretamente as melhores práticas de Java, eu devo
além de herdar, configurar as minhas classes da maneira correta para que o framework funcione. Porque senão você usa todas as facilidades de Java, só que você não usa direito, porque você não leu o manual e não entendeu como funciona. O sistema fica muito lento, mas por quê? Porque você não configurou corretamente a parte mais básica do sistema. Então essa aula de hoje, de aproximadamente, tá dando aí 20 e poucos minutos, prática, é só para mostrar que todo objeto herda de object. Esse object, ele tem métodos muito importantes e muito úteis, e vocês devem, inclusive no trabalho prático, vão ter que implementar esses métodos para mim nas classes correspondentes e fazer uso adequado desses métodos, além da herança que a gente vai trabalhar. Tá? Então vocês já acabaram de ver hoje uma noção sobre herança básica, que eu não herdei de ninguém, mas eu herdei de object, que já estava herdando automaticamente. Fiz aqui um exemplo de sobrecarga e acabo fazendo também um exemplo de sobrescrita, olha. Porque, desculpa, esse aqui é o sobrescrito do equals, né? Mas quando eu fizer isso aqui, ó, eu estou fazendo agora sobrecarga, olha. Se eu fizer um equals que recebe um objeto por cliente por parâmetro, observem só. O primeiro, ele é um override, porque ele é uma sobrescrita. E o segundo, ele é uma sobrecarga. Fica claro isso aí? Quase tudo tranquilo? Bem, eu vou comentar isso que eu coloquei no pacote básico de vocês. Vou soltar o trabalhinho prático para a etapa 6 de segunda-feira. E, a princípio, é isso que eu teria que falar por hoje de herança básica, sobrescrita, override e classe Object em Java. Conversados ou alguma dúvida? Conversados. E aí, galera? Tudo sob controle, tudo em desespero? Vocês vão ter que implementar isso, obviamente, né? Mas a explicação em geral, ela fica tranquila de entender? Entender aí sim, aí agora implementar. O negócio é implementar. O negócio é implementar. Bem, eu vou comentar isso aqui que eu acabei de desenvolver com vocês e vou salvar a videoaula, já vou disponibilizar o mais rápido possível, acho que hoje ainda, tá? E vou soltar o pacote 6 do trabalho prático e vocês podem tentar comentar lá o que estava faltando, o que vocês acham que estaria ok para fazer o trabalho prático. Na segunda a gente faz um teste, entendeu? E façam uso do Wilton. E eu tô com um pequeno problema que eu tô resolvendo ainda, que é justamente essa questão da forma avaliativa. Acaba que eu deixei o tempo passar de forma incorreta, passou um pouco a forma avaliativa. E aí eu vou precisar agora pensar como a gente vai fazer essa prova prática ou trabalho mais aguçado aí para a gente poder trabalhar e dar algumas notas além da parte prática, porque apesar de não ter dado nota, os trabalhos estão disponíveis, então teoricamente é possível cobrar de vocês o que vocês estão fazendo à entrega, mas eu espero que vocês mantenham o trabalho em dia lá no Git. Já subi o que eu fiz hoje na aula de hoje no Git, já está lá no ar, e agora eu posso fechar a gravação e publicar lá para vocês. Inscrito mafioso, já deixa o like no começo do vídeo. Sossegado?